Gente, vou esperar uns 5 minutinhos o pessoal entrar e já vou começar. Como é que eu copio? Ai, gente, ao vivo é assim. Como é que eu não consigo compartilhar esse link aqui? Você vai no aviãozinho, amor. Não vai, né? Só vai no direct, né? Então vai no meu perfil e manda o meu perfil. Vou ter que ver o perfil. Voltamos, gente. Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento saudável e óleos essenciais. Como que eles podem auxiliar aí nesse processo que eu chamo de processo porque leva tempo, né? E como que os óleos essenciais podem auxiliar nesse processo todo. Para quem quiser, a gente tem o link do YouTube também. Vocês podem acessar o meu canal no YouTube, que vai estar passando ao vivo lá também. Se não, a live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. Então, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre os óleos, sobre o emagrecimento saudável, né? O que é um emagrecimento saudável? Quando a gente ganha peso, muitas pessoas falam para mim, Rê, eu queria emagrecer o quanto antes, né? Eu ganhei, sei lá, 20 quilos e eu preciso perder todo esse peso para um mês. E não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que esses 20 quilos, por exemplo, que você ganhou aí ao longo do tempo, não é da noite para o dia que a gente vai ter a perda desse peso, né? Então, é um processo que leva tempo. E tudo que leva tempo, nós não gostamos muito, né? Nós preferimos alguma coisa que da noite para o dia resolva o nosso problema e, e solucione todas essas questões do peso que você levou, de repente, 20 anos aí para, né, ganhar esse peso todo. E não só isso, não só peso, não só pensando em balança, mas pensando em saúde também, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, de peso, a gente está falando também do processo de saúde, né? Que a gente sabe que o peso ele pode trazer problemas de saúde para a nossa vida. Então, a gente tem que tentar balancear o peso com a nossa saúde, né? Que está em jogo. Então, gente, eu tô com uma colinha aqui para ir olhando assim e falando as coisas para vocês. Então, se eu olhar para o lado é porque a tela está aqui do lado, mas a gente já vai entrar no assunto aí que eu acredito que interessa para muita gente e, e vai fazer um bem para a saúde de vocês. Primeiro, eu queria falar para quem está aqui, mandar essa live para quem você conhece, quem você acha que vai gostar do assunto. E daqui a pouco a gente já começa a falar mais dicas sobre emagrecimento saudável e um pouquinho mais sobre os óleos que podem auxiliar nesse processo. Então já manda aí para quem você conhece, fala para essa pessoa vir assistir aqui com a gente e vai ficar salvo também no meu perfil para quem quiser assistir depois. Então, gente, falando, a gente deu uma introdução aí sobre esse ganho de peso, essa perda de peso. Então, a gente não pode querer uma coisa da noite para o dia. E aí, pensando nisso, né, pensando nessa perda de peso, que vai ser um processo, a gente precisa pensar como que a gente vai levar melhor esse processo todo. Afinal de contas, pode ser que eu perca 1 quilo por mês, como pode ser que não, né? Que eu perca 500 gramas, 250 gramas. E o que realmente importa é a saúde que você está ali mantendo. Então, e tem uma coisa muito importante da gente pensar que perda de peso não necessariamente está ligado somente à estética. Então, como eu falei no início, a perda de peso pode sim estar relacionado a questões de saúde, né? Então, a qualidade de você poder caminhar por um trecho mais longo, de você conseguir fazer toda a sua rotina do seu dia a dia de uma forma mais saudável, de você conseguir terminar suas atividades mais tranquilo. Então, tudo isso envolve ali um peso saudável e uma qualidade de vida saudável. Então, falando nisso, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é
por que é que você quer perder esse peso? Você quer se encaixar num padrão que já existe? Ou você quer fazer isso por alguma estética? Quero caber numa roupa? Quero conseguir fazer as minhas atividades? Qual é o seu motivo, né? Sabendo o seu motivo, vai ser mais fácil de você continuar nesse processo de perda de peso. Então, primeiro passo é esse, você definir, não é os dois, eu quero pela parte estética e eu quero pela questão de saúde. Então, a partir disso, você vai conseguir desenvolver ali todo o seu processo de emagrecimento saudável. Caso isso não aconteça, você fica trabalhando de uma forma que é como assim, eu preciso emagrecer porque eu preciso. Tá, mas qual é o seu real motivo, né? Qual é a sua seu verdadeiro motivo que vai te fazer trilhar esse caminho aí do emagrecimento saudável. A gente sabe que hoje existem 1 milhão de fórmulas aí na internet, remédios e shakes e outras coisas que prometem esse emagrecimento rápido, mas eles não trazem a qualidade de vida e a saúde que você precisa manter e ter ali também. Falamos disso, então a primeira coisa é que você descubra o porquê você precisa perder peso, ou é uma questão de saúde, não, eu tô com um problema de saúde que eu não tenho que fazer, ou eu perco peso, ou eu perco peso. E aí, quando entra nessa situação, não adianta nem pensar, né, gente? Precisa. Então, é focar mesmo para tentar resolver essa situação e melhorar outras questões aí. A primeira coisa que eu queria dar de dica para vocês é questão de escolhas. Então, quando eu coloquei no post lá que muitas pessoas não conseguem ter um emagrecimento saudável, é porque não fazem coisas que são sustentáveis. O que eu quis dizer com hábitos sustentáveis? Hábitos sustentáveis é aquele hábito que você vai conseguir levar por pelo menos 5 anos. Então, pensa comigo. Eu vou cortar o açúcar, não vou comer mais carboidrato nenhum, e você consegue fazer isso por 5 anos? Então, se ele não for sustentável, ou seja, que você consiga sustentar por muito tempo, nem faça. Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu sou muito assim, de se é uma coisa que é para fazer, é para dar certo, é para melhorar, faz. Se não, se é só para entrar ali, né, na moda da coisa, não faça. Essa é a minha opinião. Então, a primeira coisa é pensar em coisas que você possa fazer que sejam sustentáveis. Então, eu consigo incluir uma caminhada todos os dias? Consigo. Não consigo todos os dias, mas consigo 4 vezes na semana? Então, eu vou incluir dessa forma para que seja sustentável, né? Então, você vai incluir ali tanto questões de trocas alimentares, quanto questões de atividade física, de dia a dia, de hábitos que você vai desenvolver ali para conseguir manter e sustentar essa sua escolha, essa sua decisão de manter um hábito saudável, tá? E falando nisso, falando em hábitos saudáveis, eu queria recomendar aqui algumas leituras de livros que eu acho bem legal para quem está aí nesse caminho, nesse processo de emagrecimento, de qualidade de vida, de melhorar a sua saúde, que eu acho bem importante. Um deles é esse livro aqui, O Poder do Hábito. Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas aqui nesse livro ele mostra o que você tem que fazer para você criar um novo hábito. E é tão interessante porque se você for pensar assim comigo, eu hoje, por exemplo, hoje eu acordo, eu tomo café, eu me troco e eu vou trabalhar. Nesse meio do caminho não acontece mais nada. E de repente eu quero incluir uma atividade física nesse caminho. Se eu quero incluir uma atividade física no meio desse caminho, por exemplo, eu vou acordar, eu vou fazer atividade física, eu vou me arrumar e aí eu vou trabalhar. Para eu incluir esse novo hábito, que precisa virar um hábito, eu preciso fazer ele direto por 21 dias. E por que eu preciso fazer ele direto por 21 dias? Para que o meu cérebro entenda que é um outro hábito que eu estou incluindo na minha rotina. Se eu não fizer isso sequencialmente, o nosso cérebro vai falar: não, era melhor eu acordar, tomar café, me arrumar e trabalhar. Eu não vou querer incluir nada mais. Vocês sabem por que isso acontece? O nosso cérebro, ele sabota
A gente mesmo. É como se fosse o anjinho e o diabo. Fica lá, você, não, eu quero fazer porque atividade física é muito bom, porque eu preciso fazer. E aí fica o teu cérebro aqui, não, atividade física gasta muita energia, eu tenho que poupar energia. O nosso cérebro ainda acha que ele precisa poupar energia. Então, olha só como é importante você decidir incluir um novo hábito e fazer ali por pelo menos 21 dias. Leiam esse livro, O Poder do Hábito, que vocês vão entender bem o que eu estou falando para vocês desse novo hábito que você vai introduzir na sua rotina. Então, falando de alimentação, é a mesma coisa. Não adianta, hoje eu fiz o suco verde, hoje eu tomei o suco verde, nossa, eu tô, né, coloquei um novo hábito. E aí você não faz isso repetidas vezes, teu cérebro vai falar, era melhor quando não fazia suco verde, tomava só o café e ia embora. Então, você precisa adestrar o seu cérebro para que ele, né, entre naquele clima. Então, esse livro é muito bom para isso. Outro livro muito legal também é O Milagre da Manhã. Não pelo milagre da manhã. Não por, acorde 5 horas da manhã, entre no clube da manhã, não. Você pode acordar a hora que você quiser, o que for melhor para você, o que cabe na sua rotina. Mas, porque ali ele mostra uma sequência de atividades que você vai fazer por você. E quem está no processo de emagrecimento, de perda de peso, é importante ter um tempo para você. Se você não tem esse tempo para você, você acaba ficando frustrada, né? Você acaba ficando muito irritada e aí você não consegue levar adiante. Você acaba na primeira pedra que você tropeça, desiste e abandona tudo. E é aí que a gente vai ver por que os óleos essenciais entram nesse processo todo, né? Outro livro que eu gostaria de recomendar para vocês, que eu já falei muito aqui no meu Instagram, tem até um post falando sobre ele, se chama O Peso das Dietas. Anotem isso, O Peso das Dietas. Porque esse livro vai mostrar por que que o nosso cérebro não consegue seguir dietas. E é exatamente pelo que eu falei da questão do hábito. Ele não está acostumado com isso, não é isso que ele quer. Então ele vai lutar totalmente contra isso, né? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui, tá? Que daí eu respondo vocês. Eu já vou chegar na parte dos óleos essenciais, eu quero dar uma pincelada em toda essa parte que não é tudo não é óleo essencial, existem muita coisa por trás aí do emagrecimento, do processo de ser saudável, né, que eu quero trazer para vocês. E aí eu vou entrar com a parte dos óleos essenciais para falar como que vocês podem juntar essa combinação de qualidade de vida, de exercício, de uma rotina saudável e os óleos essenciais. Então, as dúvidas vocês vão deixando aí para mim. Então, esses livros é muito legal que vocês vejam. Então, como eu falei, né, o nosso cérebro não pode incluir nada novo porque ele cansa. E quando ele cansa, ele perde energia. Ele não quer perder energia, então ele vai querer fazer ali o que ele sempre faz. Tá bom? Então, é isso que é importante vocês fazerem, irem seguindo ali todo o processo dos 21 dias para fazer o hábito se tornar uma rotina. E aí, eu trouxe aqui 5 dicas para vocês terem um emagrecimento mais saudável, uma qualidade de vida melhor e vocês realmente melhorarem a saúde de vocês. Isso eu me incluo também, tá, gente? Também quero essas 5 dicas para mim, quero fazer essas 5 coisas para que melhorem aí a minha qualidade de vida. A primeira, e não tem como fugir, tá? Não tem como fugir. Muitas pessoas falam, eu consigo emagrecer, perder peso só comendo? Só comendo melhor? Gente, é mais difícil, né? Convenhamos que é mais difícil. Primeiro, nosso metabolismo ele começa a desacelerar conforme a idade. A nossa rotina do dia a dia não permite que a gente gaste tanta caloria, porque a gente anda de carro, a gente fica sentado ou a gente está deitado. Então, é importante que a gente tenha um esforço a mais do nosso corpo para que a gente perca essas calorias extras que a gente consome, mesmo você consumindo o mínimo possível. Então, a atividade física é primordial no processo de emagrecimento. E aí vocês podem escolha o que você mais gosta de fazer, escolha aquilo que te traz alegria, felicidade, que te traz prazer em estar fazendo. Então, pensem em exercícios, ou não precisa ser literalmente academia, não precisa ser algum esporte, mas alguma coisa que você gosta, se você gosta de correr, se você gosta de caminhar, alguma coisa que force o seu corpo.
Também a gente não pode querer, eu vou fazer uma caminhada e vou querer perder rios de quilos, né? Não vai dar, né, gente? Precisa suar mesmo, fazer com que o corpo perca essas calorias a mais que você consumiu. E aí você incluindo na sua rotina, você vai conseguir ainda auxiliar na perda de peso. Então, bem importante, atividade física. E outro ponto da atividade física, ter constância, né? Às vezes as pessoas começam a atividade física e aí no meio do caminho para. Mas eu fiz 2 meses de academia e eu não vi resultado. Eu fiz 2 meses de um esporte e eu não vi resultado. A constância é o que vai trazer resultado para você. Então, se você faz ali 2 meses, de repente teve um problema nesse mês, volta de novo, gente. Não para. Porque se você parar, aí vai voltar tudo que você já tinha conquistado nesses 2 meses. Então, vai. Não deu para ir um dia? Tudo bem? Não perdeu tudo que você conquistou. Você só não foi um dia. Então, vai no próximo e assim você continua. Para que você não perca tudo isso. Então, a atividade física é muito importante. O segundo ponto. Faça trocas inteligentes. O que eu quero dizer com trocas inteligentes? Sabe quando vocês falam para mim assim, Rê, eu vou parar de tomar café com açúcar. Mas aí vocês vão lá e colocam adoçante? Essa não é uma troca inteligente. Por que não é uma troca inteligente? Você ainda quer enganar o seu cérebro. Então, a gente tem que parar de enganar o nosso cérebro e dar o que é de verdade para ele. Então, se o café é amargo, vou dar café amargo para o meu cérebro, ele que se acostume. Lembra que eu falei que o cérebro acostuma? Então é isso, você vai fazer uma troca que seja inteligente. Outra troca que não é inteligente. Por exemplo, eu como pão todos os dias. Mas é que pão não é saudável, eu não posso comer carboidrato. Então amanhã eu vou parar de comer pão. Gente, amanhã você vai estar chorando pedindo um pão de noite. Então você precisa fazer trocas inteligentes. O que é isso? Amanhã você não come mais pão branco, você come pão integral. No outro dia, você não come mais pão integral, você come uma tapioca. No outro dia, você não come mais tapioca, você come apenas o ovo. E aí você vai começando a fazer essas trocas inteligentes. Não adianta você hoje querer barrar uma situação, um comportamento, um tipo de alimentação, para amanhã estar inserindo outra coisa, porque você vai desacostumar. Então, vai fazendo essas pequenas trocas, tá? Vai trocando uma coisinha ali, outra coisinha ali. Por exemplo, eu coloquei aqui no meu esboço um exemplo de refrigerante. Eu não vou mais tomar refrigerante. E amanhã começa a tomar só água. Aí, água não combina com comida, eu quero tomar alguma coisa que seja gostosa, vai lá e volta para o refrigerante. Por que você, ao invés de cortar o refrigerante, vai do refrigerante para um suco, do suco para água com gás, com limão, com óleo essencial, e aí depois você tira totalmente se você não quiser tomar nada com alimentação. Então são trocas que você vai fazendo aos poucos para que você vá se adaptando, o teu corpo vai se adaptando, tá bom? Terceiro item, que vocês já devem ter me ouvido falar muito sobre esse item, mas que é muito difícil de vocês fazerem. Ou melhor, até fazem, mas quando vem um pacotinho na frente, acaba trocando. Que é coma comida de verdade. O que é comida de verdade, gente? Comida de verdade é carne, batata, tomate, vagem, pepino, alface. Isso é comida de verdade. Então, a gente vai ter que descascar mais e abrir menos pacote, comer coisas que são industrializadas, ou seja, que vêm prontas de uma fábrica, que não são naturais, menos. Você adicionando aí na sua comida alimentos mais naturais, você consegue aí manter uma qualidade de vida e uma alimentação mais saudável. Consequentemente, o ganho de peso vai diminuir e essa perda vai aparecer, tá? Então, você vai conseguindo aí trabalhar na sua perda de peso. O quarto item, a quarta dica que eu quero dar para vocês é água. Tomem água. Eu vejo algumas pessoas que não tomam nada de água. Não tomam nada. Tomam 2 copos por dia e falam, eu tomo água. Gente, no mínimo 2 litros de água. O nosso corpo, ele é composto mais de 60% de água. O nosso corpo precisa de água. E aí a pessoa não toma água, mas ela não consegue emagrecer, ela não consegue ter perda de peso, ela não consegue
melhorar a pele, ela não consegue melhorar o cabelo, ela não consegue ter concentração, porque o cérebro precisa também de hidratação, não consegue ter a qualidade de vida que ela deveria ter, vive com enxaqueca, dor de cabeça, é falta de água. As pessoas têm ficado desidratadas porque não tomam água. Um dos sintomas da desidratação é dor de cabeça. Então, quando eu começo a sentir uma dor de cabeça no final do dia, eu sei que eu não tomei água suficiente no meu dia. Então, eu preciso incluir a água na minha rotina, certo? E o quinto item é tenha um tempo para você. Então, como eu falei para vocês lá no início, né? O livro Milagre da Manhã, ele ensina você a acordar mais cedo para que você possa fazer coisas para você. Mas se você não gosta de acordar mais cedo, faça de noite. Arranje um tempo para você fazer alguma coisa para você. Quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente fica muito mal-humorado. Mal-humorado, fica triste, fica bravo, porque quer comer coxinha, quer comer brigadeiro, quer comer pizza e não pode. Então, faça alguma coisa para você, porque isso vai te tirar do foco daquilo que você não pode, não pode, não pode, vai estar fazendo alguma coisa que é boa para você e vai tá te ajudando a esquecer daquela situação e trazer o bom humor, o bem-estar ali para aquele momento. Então é bem importante tirar um tempo para fazer alguma coisa para você, tá? E aí uma dica extra para vocês. A dica extra é: use os óleos essenciais como apoio emocional e apoio físico nesse processo de emagrecimento. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho dos óleos essenciais que podem auxiliar nesse processo, tá? Eu tô com eles aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tô com eles aqui. Olha só. Eu separei, gente, tem inúmeros óleos essenciais que podem auxiliar nesse processo, tá? Mas eu separei 5. Tem uma pergunta aqui, só um minuto. Sobre as trocas inteligentes. Substituir refrigerante por suco industrializado. É uma troca inteligente? Não é uma troca inteligente, mas pode ser um primeiro passo. Então, por exemplo, você não consegue ficar sem beber nada durante a refeição. Você tira o refrigerante, substitui por esse suco. Depois de um tempo, você vai ter que tirar esse suco, porque esse suco é puro açúcar, né? Ele é químico ali. Então, tenta tirar esse suco, coloca um suco da própria fruta. A própria fruta tem carboidrato, tem caloria? Tem, mas ainda é melhor do que um de caixinha, né? Um industrializado. Então, tira ali, coloca o suco de fruta. Depois que você colocou o suco da fruta, tira esse suco da fruta, coloca um chá. Ou coloca uma água com gás com óleo essencial, que é muito melhor do que o refrigerante e fica muito parecido. Então, essa troca aí seria legal, tá? Então, voltando a falar dos óleos essenciais, eu separei 5 para falar para vocês, tá? 5 óleos essenciais, mas assim, gente, inúmeros que podem auxiliar nesse processo aí. Vai depender muito de como você fica nesse processo de emagrecimento. Eu quero começar com o grapefruit. Esse, olha aqui, ó. Grapefruit, de nada. O grapefruit, ele é o primeiro óleo que eu adquiri quando eu comecei aí a me aventurar no mundo dos óleos essenciais. E ele, eu não adquiri por questão, assim, de emagrecimento, não. É porque eu vi que ele fazia bem para a pele. Eu tenho uma questão com pele, gente, que eu, assim, toda vez eu sempre volto para as minhas questões de pele. Então, eu sempre fico buscando tratamento para isso. Então, eu vi que ele auxiliava também em manchinha de pele, coisa assim, né? Esse óleo aqui, eu tô com uma colinha aqui porque é muito óleo, gente, mas eu vou passar para vocês bem certinho por que ele ajuda nesse processo de emagrecimento. Na parte física, questões de obesidade, desintoxicação e celulite, tá? Então, você pode ingerir ele e você pode passar ele na região da celulite. Só que, assim, aqui eu não vou passar nenhum protocolo, tá? Se vocês quiserem, vocês me chamam. Aí eu passo os óleos certinho para vocês e passo a forma de uso bem certinho para cada um, porque vai depender muito da pessoa. Então, o grapefruit serve para isso. Mas o que eu mais quero falar para vocês é a parte emocional desse óleo. Olhem só, a parte emocional do óleo grapefruit. Aceitação pelo corpo, relacionamento positivo com o corpo, ajuda a assumir a responsabilidade pelo que você sente e ensina que nenhuma comida, nenhuma quantidade de comida vai preencher o vazio que você sente. Então,
Vejam que os óleos essenciais não é só você vai tomar, ele vai queimar a gordura, você vai emagrecer. Não, gente, de forma alguma. E quem me conhece sabe que eu jamais iria recomendar coisas assim. Mas, trabalhando esse emocional, de você tendo responsabilidade pelo que você sente, de você entendendo e aceitando o seu corpo do jeito que está, você vai conseguir ter um emagrecimento mais eficiente do que se você não tivesse esse apoio emocional, entende? Então, o óleo grapefruit auxilia nesses processos. Um outro óleo que eu trouxe para mostrar para vocês é o Wild Orange. Esse daqui é o meu óleo preferido da doTERRA. E eu gosto muito dele porque o cheiro dele é bom, o gosto dele é bom, é uma delícia. Eu gosto muito desse aqui. E as propriedades que ele tem, tanto físicas quanto emocionais, são maravilhosas. Olha só, parte física, né? Vai trabalhar com questões de medo, ansiedade, irritabilidade, falta de energia, desintoxicação e regeneração. Então, pensem, uma pessoa que está num processo de emagrecimento, ter todas essas questões, tem gente que começa a emagrecer e fica com medo. Medo de não conseguir, medo de voltar ao que era antes, medo de continuar da mesma forma, medo de ter que falar não para alguém que ofereceu alguma comida. Então, esse óleo aqui vai trabalhar esses sentimentos. Então, veja que legal você adicionar o uso desse óleo aqui nesse processo que você está aí para perder peso, para emagrecer saudável, para cuidar aí da sua saúde. Então, ele vai trabalhar bastante isso. E irritabilidade, gente. Quando a gente está nesse processo de perda de peso, a gente acaba cortando muitas coisas que a gente gosta. Então, para que você não fique irritada, você usa o Wild Orange. Ele vai trazer esse bom humor, essa alegria, esses sentimentos de bem-estar. Então, ele é maravilhoso. Da parte emocional, olhem só que fantástico é a parte emocional desse óleo. Ele vai trabalhar sentimentos de abundância, ele incentiva a abandonar o medo. Então, lembra que eu falei, né? Medo de repente, não conseguir atingir o objetivo que você se propôs, ou medo de não conseguir resistir àquele alimento que você sabe que você não pode comer. Então, tudo isso ele vai auxiliar. Além de nervosismo, então ele vai te deixar mais calmo quando a gente fica sem comer por muito tempo, quando a gente gasta muita energia, ou quando a gente não come o que a gente quer, a gente fica nervoso, fica estressado. E o Wild Orange vai trabalhar aí nessa questão também. Fora a parte de excesso de trabalho, então muitas pessoas têm a questão do ganho de peso por excesso de trabalho. Não para se alimentar direito, não para fazer as refeições, não tem tempo para fazer exercício. E então o Wild Orange vai despertar na pessoa esse interesse por de repente reduzir um pouco mais a carga de trabalho, olhar mais para você para que você consiga cuidar dessa parte da sua saúde. Além de trazer a parte do bom humor, senso criativo, então ele também auxilia na criatividade e te ajuda a resolver problemas. Então, às vezes você tá ali, né? Com as duas comidas na frente. Ou eu como esse, ou eu como esse. Então, ele vai te ajudar a fazer boas escolhas ali nesse momento também. É um óleo maravilhoso, gente. Todo mundo tem que ter aqui, ó. Wild Orange, anotem esse nome. O terceiro óleo que eu trouxe para vocês é o Lemon. Esse óleo aqui, ó. Lemon. Que é o limão siciliano. Gente, esse óleo, ele vai trabalhar a parte de limpeza, retenção de líquido. Então, para o processo de emagrecimento é muito importante. E ele faz uma desintoxicação no organismo. Mas, falando da parte emocional, olha só que legal. Ele traz concentração, ele melhora a capacidade do foco, ele traz você para o momento presente mentalmente e também te traz clareza. Então, pensem comigo, uma pessoa que está determinada a emagrecer, a cuidar da sua saúde, a ter uma perda de peso saudável, ela trabalhando o foco e a concentração ali, naquele processo, né, trazendo ela para o dia de hoje, gente, fantástico. É isso que a gente precisa, né? Não ficar pensando lá na frente, não ficar pensando no que já passou. Ele traz você para aquele momento. Então você vai conseguir ver você naquele dia. Não, hoje a Renata precisa ter foco e concentração para ir para academia, para fazer uma atividade física, para cuidar da alimentação, fazer as melhores escolhas e ainda ganhar um bom humor aí com o Wild Orange.
Então, o lemon auxilia muito nisso. Além de também trazer sentimentos de alegria e felicidade, como os outros cítricos trazem. Mais um óleo que nunca ninguém recomendou, que eu não vi ninguém recomendando aí em processos de emagrecimento, mas eu acho extremamente importante que vocês tenham esse óleo nesse processo. É o copaíba. Inclusive, o meu tá quase acabando. Eu amo esse óleo aqui, porque ele é um óleo anti-inflamatório. Pensem comigo. Quem está acima do peso está num processo inflamatório. E por que não usar um óleo que é anti-inflamatório? Para mim faz total sentido e eu acho que ele traz um benefício gigantesco, gigantesco. Então eu acho que precisa sim incluir no processo de emagrecimento o copaíba. Olhem só, parte física do copaíba: inflamação, intoxicação, toxicidade, problemas no fígado. Então veja, muitas pessoas estão com sobrepeso e gordura no fígado. Como é que a gente vai fazer essa limpeza? Como é que a gente vai tirar toda essa gordura que está ali dentro? Como que a gente vai desinflamar esse corpo? Copaíba? Não, só copaíba, gente. Lembra que a gente falou lá meia hora de live que eu fiquei falando de alimentação, exercício físico e apoio dos óleos essenciais. Eu não quero que vocês saiam daqui falando que a Renata falou que óleo essencial emagrece. Pelo amor de Deus, porque não. Eu nunca vou falar isso. Mas eles auxiliam muito, 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 muito. Às vezes, as pessoas não conseguem perder o peso que querem, não conseguem chegar na meta que querem, porque o emocional, né, a mente, o emocional não está equilibrado, né? Às vezes a gente está com o emocional abaladíssimo, não tem nem como pensar nisso, mas eu quero perder, eu quero perder, eu quero perder, só foca nisso e esquece de cuidar da cabeça. E outras pessoas cuidam da cabeça e, consequentemente, perdem peso, gente. Então, isso está totalmente ligado. A gente precisa aprender a trabalhar as nossas emoções. A nossa geração e geração de mim para cima não aprendeu a trabalhar as emoções. E chega no momento de decisão, numa escolha alimentar, na hora do mercado, na hora de passar a compra, na hora de escolher qual restaurante ir, qual comida pedir, não consegue fazer boas escolhas. E isso não é porque você está cansado, não é porque é lá atrás, crenças, sentimentos, vivências que você já passou. Então, os olhos, eles vão trabalhar isso, para que hoje você consiga ser uma pessoa diferente do que você já passou, do que você já sentiu, do que você já viveu, tá? Então, eles são um complemento muito importante em todo esse processo. Beleza? Gente, se tiverem dúvidas, vocês vão colocando aí, tá? Então, falamos aqui, vou repassar. Falamos um pouquinho do grape, esse óleo aqui. Falamos um pouquinho do wild orange, que não pode faltar. Falamos o lemon. E como eu falei, gente, eu não vou passar o modo de uso aqui, tá? Quem tiver interesse, eu já vou falar para vocês que no link do meu perfil tem um formulário para quem tiver interesse em saber mais sobre os óleos e ganhar um e-book que eu vou preparar, ainda não preparei, tá? Mas eu vou preparar sobre este assunto, emagrecimento e óleos essenciais, que eu vou mandar no e-mail de vocês. Então, para quem tiver interesse, faz o formulário, preenche o formulário, que eu mando as informações todas e o e-book para que vocês tenham dicas de alimentação, dicas de atividade física e dica dos óleos essenciais, tá bom? Então, quem quiser, é só entrar no meu perfil, tem lá o Linktree. Aí, o primeiro link é para preenchimento do formulário. Gente, bem pouquinha coisa, assim, só os dados de vocês, e-mail, contato, só para eu saber o que vocês querem, para que eu consiga conduzir vocês à escolha dos óleos e a questão alimentar da melhor forma, tá? E por último, não menos importante, muito pelo contrário, quem quiser esse processo todo de perda de peso, de emagrecimento saudável, esse óleo aqui não pode faltar. Ele é específico para esse processo, que se chama Smart Sazi. Smart Sazi. Esse óleo aqui é um óleo, é uma composição de óleos, diferente, por exemplo, de todos esses que eu mostrei para vocês.
copaíba, grapefruit, lemon, wild orange, diferente de todos esses. Peraí. Muito importante equilibrar as emoções para então começar o processo de perda de peso. Verdade. Se a gente não consegue ter esse equilíbrio, a gente não vai conseguir equilibrar a alimentação. Até consegue por um tempo, mas depois a gente acaba retornando para o que era antes, né? Então, o óleo Smart Sazi, ele é um blend. O que é um blend? Blend é uma mistura de óleos essenciais. Aqui dentro tem canela, tem alguns óleos quentes que vão auxiliar no metabolismo e também tem óleos que vão realmente ajudar na queima de gordura. Então, esse óleo é um óleo específico para isso. Eu não vou recomendar que você tome isso daqui e você vai emagrecer, porque não vai. Muito pelo contrário, se você não tiver todo o processo da alimentação bem equilibrada, da atividade física, da água, você não vai ter os resultados que esse óleo essencial pode trazer para você, tá? E por que eu digo que é um emagrecimento saudável? Eu não estou te recomendando aqui um remédio. Isso aqui não é um remédio, isso daqui não é um componente químico, isso daqui não é um produto criado pela indústria farmacêutica. Isso daqui não é nada que você vai injetar nas suas células e elas vão sofrer e aí elas vão morrer e aí você vai perder gordura. Não. Isso daqui é um composto natural. Aqui tem canela, tem cravo, tem limão, tem laranja, tem outros óleos que auxiliam no processo de emagrecimento de forma saudável e natural. Porque os óleos essenciais, eles vêm de plantas, de flores, de folhas, de árvores, tudo da forma mais natural possível dentro do vidrinho. E não tem nenhum outro componente ali, tá? Como que você. Terminando de falar do Smart Sass. Terminando de falar do Smart Sass. Então, ele, na parte física, ele vai estimular a perda de peso, vai estimular o metabolismo, porque tem canela, tem cravo, tem esses temperos, né, mais quentes aqui dentro. Você pode utilizar tanto em cápsula. Quando eu falo cápsula, gente, é isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É isso aqui, cápsula que você vai tirar, você vai colocar o óleo aqui. Vocês têm que me chamar para eu passar a recomendação. Não vou passar a recomendação aqui. Mas você pode utilizar assim, ou você pode utilizar na água, tá? Aí vai de você gostar do sabor, do óleo, enfim. Mas pode ser usado internamente e também com óleo de coco. Óleo de coco fracionado para você colocar e passar nas regiões que tem mais gordura. Então, por exemplo, eu tenho mais gordura no culote ou na barriga. Então, você vai passar este óleo essencial também nesses locais que você tem mais acúmulo de gordura. Nunca puro, sempre com a diluição correta. E não é nem diluição. Quando a gente usa o óleo de coco, a gente usa um óleo para carrear o óleo essencial. Ou seja, para levar ele ali naquela superfície do nosso corpo para que ele absorva melhor, tá, gente? Não é diluição para, tipo, render mais, coisa assim, não. Ele vai render, obviamente, porque você vai estar esparramando ali com óleo de coco, mas a absorção vai ser muito melhor, tá? Então, você pode usar dessa forma. Aí tem o complemento dos outros óleos essenciais. Falando da parte de física do Smart Sazi, celulite, metabolismo, perda de peso. Da parte emocional, ele também vai trabalhar a parte emocional, porque afinal ele tem vários óleos ali dentro que trabalham nesse transtornos alimentares, regulação do apetite, fome ou muita vontade de comer doce, vai conseguir reduzir. Equilíbrio do açúcar no sangue, que muitas vezes o açúcar no sangue faz com que você tenha mais fome e aí você vai comer. Então é um ciclo, entende? O açúcar alto, porque você comeu muito, faz você querer comer mais e aí você fica nessa. Então ele tem ali componentes que auxiliam a redução do açúcar no sangue, obviamente alinhado a tudo aquilo que a gente já falou. Ele ajuda a liberar emoções passadas que contribuem para o emagrecimento. O nome desse aqui é Smart Sazi. Então, pensem que lá atrás você pode ter passado por alguma situação que hoje te impede de perder peso, tá? Então, pensando assim, sei lá, você passou por um trauma muito grande, você passou por uma perda muito grande. Esse óleo, além de tudo que ele faz, vai auxiliar nesses processos emocionais,
para que você consiga desbloquear isso e seguir em frente no seu emagrecimento. Gente, é incrível, né? Eu fico apaixonada. Cada vez que eu falo, eu gosto mais. Além de auxiliar nessas questões de padrões rígidos. Então, quando você é muito rígida com você, então, por exemplo, eu me cobro muito, eu preciso perder essa dobrinha, eu não queria essa quantidade de quilo aqui na balança. Enfim, ele vai ajudar você a reduzir essa cobrança por você mesmo. Então, sensacional, gente, sensacional. Quem está aí no processo de emagrecimento saudável precisa usar esse óleo. E lembra que eu falei, né? Se vocês querem utilizar, preenche lá o formulário que eu vou passar a indicação certinho de como utilizar esse produto. Não é assim, usando de qualquer jeito que vai funcionar. E lembrando que a gente tem que aliar as outras coisas que a gente já conversou aqui, combinado? Então, gente, ajuda a encontrar esses sentimentos de autoconhecimento e de merecimento. Então, às vezes, você não comemora que você perdeu meio quilo, mas você deveria comemorar, porque é uma vitória. Você ganhou meio quilo, você perdeu meio quilo. Então, você conseguiu fazer aquilo sair do teu corpo. Se vocês procurarem, joguem na internet ali, quanto é um quilo de gordura, para vocês verem. 1 quilo. O que é 1 quilo de gordura? Vocês vão ficar chocados com as imagens que vocês vão ver na internet. Então, você perder meio quilo daquilo ali, gente, fantástico. Tá? Então, o Smart Sazi vai ajudar nesse processo também. Beleza? Então, eu vou repetir o nome dos óleos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui. Nós estamos encaminhando para o final. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui. Eu vou repetir o nome dos óleos. Olha lá. Grapefruit. Wild Orange. Lemon. Copaíba. E Smart Sazi. Tá? Não só esses, gente. Se você é muito ansioso, recomendo lavanda, porque vai precisar para esse processo, né? Quem é muito ansioso e não consegue terminar alguma coisa, não consegue seguir em frente com o projeto, não consegue, enfim, esperar acontecer, precisa se acalmar, precisa de lavanda. Se você tem problema de dormir, é um ponto extremamente importante no processo de emagrecimento. Se você não consegue dormir, você precisa adequar o seu sono primeiro. E aí a gente tem os olhos para o sono. A gente tem o lavanda, que vai auxiliar muito no sono. A gente tem o Serenity, que é maravilhoso, maravilhoso para dormir. A gente tem o Balance, que vai auxiliar muito no processo de equilíbrio emocional, que precisa ter também para o emagrecimento. Então, assim, é por isso que eu recomendo o uso de todos os dias. Quem me conhece sabe. Eu quero um óleo só. Não, não, não. Vamos comprar muitos e muitos óleos, porque você vai incluir na sua rotina e você vai conseguir usar eles para melhorar a sua questão emocional, mental e aí conseguir equilibrar como um todo. Porque provavelmente teu sono não está adequado, teu intestino não está adequado. E para o intestino tem também. Cadê? Zengest. Zengest para questão intestinal, gente. Intestino preso, ou muito solto, ou muitos gases, ou queimação, azia, refluxo. O Zengest vai auxiliar muito, tá? E no processo de emagrecimento, bem importante a utilização dele. E aí tem inúmeros outros. Se você adquire um dos kits agora neste mês, vocês conseguem ganhar esse óleo aqui, que é o Tinker, que a gente ganhou, porque a gente fez o nosso pedido. Quando você é cadastrado e você faz os seus pedidos mensais, você consegue receber um óleo de brinde ali no mês que tem os produtos, tá? E, então, lembrando para vocês, a gente tem no meu perfil um link para vocês colocarem ali as informações de vocês para eu mandar o e-book sobre esse assunto. Então, eu vou mandar sobre alimentação, sobre a qualidade de vida e sobre os óleos essenciais que auxiliam nesse processo. E aí eu já entro em contato com vocês para explicar como funciona, como adquirir os óleos e tudo mais. E para quem está aqui na live,
para quem está aqui e me chamar depois para a gente conversar, eu tenho uma promoção para este kit aqui, tá? Dos 5 óleos que eu falei. Quem quiser adquirir os 5 óleos que eu falei, ele fica de 351 por 272. Então, você vai adquirir 5 óleos para trabalhar aí no seu processo de emagrecimento saudável, para te ajudar em tudo isso, junto com um e-book com dicas de alimentação. Você vai juntar tudo isso e vai trabalhar esse processo de emagrecimento saudável com apoio emocional, tá? Quem adquire os óleos com a gente, comigo, tem o acompanhamento, eu ensino a utilização, eu tiro dúvida, fico disponível ali no WhatsApp para vocês perguntarem. Então, de 351 fica 272 para quem está assistindo hoje. Ó, então a gente tem aqui, ó, os 5 óleos por 272 e você consegue incluir eles aí no seu processo de emagrecimento saudável. Tá bom, gente? Perguntas, mandem perguntas que eu respondo agora. Sem perguntas? Não? Isso mesmo, se não conseguir acessar o formulário, chama no direct, que não tem problema. Eu falo pelo direct também, mando depois o formulário, a gente vai conversando. Quem tiver meu WhatsApp pode me chamar no WhatsApp. Outra coisa, gente, como que ele pode funcionar? Não só. Existem várias formas de você fazer a utilização dos óleos essenciais, tá? No processo de emagrecimento. Então, se não for. Cada um você vai usar de um jeito. Mas, por exemplo, se você já tem aí algum desses que eu falei, como que você pode fazer? Já começar aí esse processo, tá? Escolhe um para você usar amanhã. Um desses que eu falei, se você já tem. Ah, eu tenho Copaíba, eu tenho Lemon. Escolhe um, tá? Eu peguei aqui o Wild Orange porque eu amo ele, vocês sabem. Então, aqui, vou colocar na minha mão. Coloquei na minha mão o que eu tenho. Vou fazer uma inalação consciente. Gente, isso também funciona para o emagrecimento. Por quê? Porque eu estou trabalhando as minhas emoções antes de começar o meu processo. Então, coloquei na minha mão. Vou esfregar levemente, tá, gente? Não precisa fazer tipo lavar a mão assim, levemente. Coloco no meu nariz. Segura por 4 segundos. Isso é uma inalação consciente, não é? Assim e pronto. Não. Para um minuto. Respira. Segura, porque nesse momento que você segura, ele já vai para todo o seu sistema. Então ele já começa a fazer o efeito que ele tem que fazer. Então, de novo, coloquei na minha mão, faz 3 vezes, segura 4 segundos e aí você inspira. Então, assim você vai sentindo as propriedades do óleo e ele já vai trabalhando no teu emocional. Não é só, a gente tem mania aqui no Brasil que é só botar na água e beber e, né? Não, tem que tudo tomar, não. O óleo essencial funciona muito na parte da inalação. Ou, se você tem o difusor, coloque no difusor. No difusor ali você vai inalando aquele aroma e ele vai trabalhando ali no processo do emocional também. Beleza, gente? Quem tiver interesse, me chama. Qualquer dúvida que vocês tiverem, à tua disposição. E é isso por hoje, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, gente. Pode usar na máscara. Só não coloca muito para não ficar muito forte. Existem horários para utilizar os olhos. Quem quiser saber, me chama que eu vou passar um por um para vocês. Não vou jogar aqui não, porque depende muito da pessoa, tá? Me chama que eu passo certinho para vocês. Beleza, gente? Beijo, boa noite. Tchau.